Boa tarde a todos e todas. Eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Minhas filhas sempre dizem que eu falo baixo. Estão me ouvindo bem? Eu sou uma mulher branca, de 54 anos, cabelos castanhos, óculos de grau, de aro preto, cabelos presos e um blazer branco e uma encharpe lilás. Estou vestindo uma roupa preta e um colar de pérolas que eu ganhei da minha mãe. A minha fala é apresentar aos senhores e às senhoras 3 aspectos e honrá-los pela presença que estão tendo aqui em estar nesse painel, honrando a presença nesse painel. A Pronaclima foi instituída, se puder iniciar aqui, eu agradeço, que eu pus o meu controle de tempo. Se puder voltar aqui o tempo, eu agradeço. A Pronaclima foi instituída em 2023, numa sábia decisão, não só organizacional, mas fundante e principiológica da Presidência da República e do ministro Jorge Messias. A sua abreviação significa Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. Ela está no seu local, no seu locus material e imaterial de ação e de reflexão, junto ao gabinete do Advogado-Geral da União. Eu vou ler brevemente as competências, porque nem todos aqui são do público da AGU, para que possam compreender as atribuições, para que possamos seguir as ações que já foram implementadas e os nossos desafios de prosseguimento, não só em face da COP30, mas principalmente em face de uma resposta e de ações proativas da Advocacia Geral da União para a nossa sociedade. Aqui compreendida a sociedade humana, aqui compreendida também a nossa mega biodiversidade brasileira, né? Então, a Pronaclima tem como atribuições assistir o Advogado-Geral da União na representação, articulação institucional perante fóruns como este, órgãos e entidades de defesa do clima e do meio ambiente para a segurança jurídica de políticas e estratégias de desenvolvimento sustentável. Aqui é a razão da minha fala, de transição ecológica e descarbonização. Aqui fala-se em diálogo respeitoso com relação às competências tanto externas como internas na nossa instituição e, principalmente, segurança jurídica. Assistir também o advogado-geral na sua função de mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo Federal e do Presidente da República em assuntos climáticos e ambientais, em articulação com os órgãos de direção superior, mais o acompanhamento das demandas judiciais, extrajudiciais e consultivas que tratam da defesa do clima e do meio ambiente, em articulação com os órgãos de direção superior. Por que essa ênfase? Porque a Pronaclima não está tirando competência de ninguém. A Pronaclima, como bem disse o nosso vice-ministro, ela tem uma visão sistêmica de articulação, respeitosa e dialógica com as diversas unidades da nossa instituição, assim como os demais entes com as quais nós temos um dever ético, legal e constitucional e humano de interagirmos pela função pública que a Advocacia Geral da União exerce como função essencial à justiça. Elaborar estudos, informações jurídicas, uniformização de jurisprudência administrativa e assim vamos. Historicamente, eu gostaria de trazer algumas ações, vou ser breve nesse ponto, o AGU Recupera, o Dr. Flávio bem desenvolveu, a atuação muito articulada também no Pacto pela Transformação Ecológica dos 3 poderes, a nossa própria política de sustentabilidade da Advocacia Geral da União, contribuições no PPCDAM e muitas outras iniciativas. Eu digo a vocês, vou chamá-los de vocês, que são 3 pontos: escuta, diálogo e valorização dos colegas. Primeiro ponto, escuta. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por esse espaço. O segundo, diálogo. Consequência de nós nos despirmos das nossas vestes excessivamente jurídicas, formalistas, e sabermos que, sim, é possível o diálogo interinstitucional e internamente com os fóruns da sociedade civil e todos os outros, baseando-se sempre nos princípios da transparência, impessoalidade, legalidade e os princípios da administração pública. Sim, precisamos dialogar.
E o terceiro ponto da minha gestão, como premissa, é a valorização dos colegas. Então, eu gostaria aqui de mencionar a equipe Pronaclima, doutora Michelini, que está aqui presente, doutor Felipe, o senhor Marchel, do setor administrativo, honrar à frente o Mauro Almeida, que é advogado da União, foi secretário de Meio Ambiente no Estado do Pará e hoje está na presidência da República, atuando na organização da COP30 no Brasil, doutor Bruno Portela, do Laboratório de Inovação da AGU, doutora Isadora Cartacho, que estará mais à frente também falando, doutora Karina, do IBAMA, procuradora federal do IBAMA, doutor Diogo, também do Controle Interno, doutor Heráclito, da Corregedoria Geral da União, doutor José Roberto, da SECAF. Sim, tem que valorizar os colegas, e não só os que estão aqui nominados, mas aqueles com os quais eles trabalham, e que são aqui representados. Fica o meu agradecimento, porque essas articulações com vocês para a Pronaclima vão gerar um benefício, não só para a nossa instituição, mas principalmente para o artigo 225 da Constituição Federal. É lógico que os benefícios e os extensivos cumprimentos internamente ao doutor Flávio, sem fazer gafe, né, doutor Flávio, desculpa. Mas eu venho aqui, então, trazer que, dessa perspectiva, daquilo que já foi feito de uma forma desbravadora, na decisão do ministro Jorge Messias de instituir essa procuradoria, nós temos alguns desafios, e, para isso, eu vou descer. O primeiro deles é fortalecimento da nossa... Vou ficar um pouquinho de costas, mas assim me aproximo também deles. Isso tem relação com termos uma fala dialógica, né? Então, sei que vão compreender. O primeiro ponto é o fortalecimento de uma governança pública sustentável. Aqui o motivo de estar presente. Trazendo aqui todas as iniciativas que, antes mesmo de eu atuar na Pronaclima, já me foram oferecidas as possibilidades pelo Dr. Bruno Portela no Laboratório de Inovação da AGU, e nós estamos levando para 10 estados brasileiros o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União, que fornece segurança jurídica em contratações públicas sustentáveis. Por quê? Porque é competência e atribuição da AGU dar segurança jurídica no tema. Porque é função essencial a justiça para o advogado público, sim, também fomentar a preservação do meio ambiente, num consumo estatal que é superior a 12% do produto interno bruto na área federal. Não mais preciso dizer. Um dos desafios é esse, de que maneira nós vamos fomentar e dar segurança jurídica, e não só poder termos análise de ciclo de política pública para essas contratações sustentáveis, em articulações com procuradores estaduais, procuradores municipais em todo o nosso país. E essas contratações sustentáveis, elas não se referem só ao tripé da sustentabilidade. É entendimento jurídico da Advocacia Geral da União, já trazido pelo parecer mencionado pelo doutor Flávio, de que devemos considerar também uma dimensão que é ética, de uma ética que não é só pública, mas é uma ética ambiental e de uma cidadania institucional ecológica. Porque, sim, as instituições públicas têm um dever de exercitar a implementação das suas políticas por uma cidadania institucional ecológica. Aqui entra o tema do nosso painel, e aí que entra a conexão com esse evento do ISD. Seja pelo ISD, seja por políticas internas de sustentabilidade, o fato é que não há de se desconsiderar governança pública e privada de dimensões sociais e ambientais, dimensões culturais, e a que eu tenho defendido academicamente, a dimensão climática, que é diferente da dimensão ambiental. Além do desafio de propugnar e avançar na efetividade, na vivificação dessa linha de atuação, nós temos um desafio de governança interno, de enraizar
a estruturação dessa procuradoria com mecanismos que estejam a partir daquilo que a gente sabe que é relevante, como coletivamente, obrigada, mecanismos que sejam de fundamentação e enraizamento no passar do tempo dessa procuradoria. Quando a gente traz uma coisa nova, disruptiva, como é a CEJAM e a Pronaclima, nós precisamos trazer a linguagem da gestão pública e da governança pública brasileira, porque senão se desconecta. E, para isso, a gente precisa de governança interna. Porque a gente entra e sai. Não é discutir se o Estado é gerencial, o modelo que é do Estado. Não é isso. É que o próprio Tribunal de Contas da União já mudou o seu indicador de governança. Não é mais IGG, é IESGO. E como se constrói essa conexão entre governança e sustentabilidade? Dialogicamente. Numa governança que seja participativa e extensiva. E aí se entende o porquê da escuta e do diálogo na minha fala. Numa governança que seja policêntrica. Isso pressupõe nos despirmos, mais uma vez, não das nossas competências e não dos nossos princípios e da nossa lei orgânica, mas significa, principalmente, nos despirmos de vaidades. Vaidades institucionais, vaidades profissionais, vaidades do muito sei e pouco preciso saber. Então, eu tenho com muita clareza, atuando com governança pública sustentável desde 2009 na AGU, quando, então, o advogado-geral da União instituiu o programa da Agenda Ambiental na Administração Pública, em 2009, e eu tive a felicidade, junto com outros colegas, ser convidada a implementar esse programa na AGU, e prosseguindo desde então, e agora com a honra e imensa responsabilidade de estar nessa posição, o que eu posso dizer é que essa governança com sustentabilidade, ela tem que trazer, além de todas a norma da EPNT, do ISG, a gente tem que ter conexão com por que estamos fazendo as coisas. A velha história do Titanic. Porque uma hora, se a bússola não está funcionando, a gente tem que saber olhar o norte verdadeiro. Essa frase não é minha, do Amir Klink. Porque pode ser que não tenha, a bússola quebre. Então, é o porquê dos processos, porquê dos fluxos, porquê dos procedimentos. Essa é uma reflexão eminentemente filosófica. E a filosofia ela só vale para mim, que tenho a formação nisso, fiz faculdade nisso, se ela é prática e aplicada. E aí os nomes das pessoas que eu mencionei aqui, independente de não ter tempo para detalhar a atuação de cada, têm exercido dessa maneira. E é com muita humildade que eu venho aqui trazer aos senhores a visão dessa procuradoria e convidá-los para que se juntem internamente. Nós vamos ter um workshop específico para a AGU, agradeço a abertura, para que se construa um Estado brasileiro com segurança jurídica para esse desenvolvimento sustentável, que possa avançar em pontos que não... A iniciativa privada já está muito mais avançada, negócio de impacto socioambiental, não é? Tanta coisa que a iniciativa privada pode estar mais avançada, e nós, vamos ouvir do colega as iniciativas deles, e que nós possamos dar segurança jurídica a essas políticas públicas brasileiras em prol desse desenvolvimento que é inclusivo e principalmente ético de uma cidadania institucional ecológica. Muito obrigada.